89. Muitos vocábulos empregados em frases têm seu sentido histórico documentado em dicionários. Outros, porém, só possuem significados quando situados em um contexto. A frase abaixo, em que o vocábulo destacado tem significado dependente do contexto é: eu discordo da questão 89, é mais uma questão que eles querem inventar e eles trazem problemas, né? Olha só, então, está falando que a frase abaixo, em que o vocábulo destacado tem seu significado dependente do contexto é que eles se repetem. Eu até vou falar para vocês o que eles querem a resposta, mas eu discordo um pouquinho. Maria teve uma vida difícil. Então, uma vida difícil, a frase abaixo, em que o vocábulo destacado tem significado dependente do contexto. Tá. Em anexo, enviamos um cheque. Esse aqui depende do contexto. Essa seria uma resposta. Porque existe o verbo checar. Se eu falar, é bom que ele cheque os dados, já é uma outra coisa. Então, poderia ser letra B. Eles não é letra B, tá? Poderia ser letra B. É que eles fixaram numa resposta. O computador ficou ligado a noite inteira. Olha, dependendo do contexto, pessoal, ligado pode ser atento. E aí começamos a viajar. O João estava ligado, na linguagem coloquial, atento. E aí, poderia ser letra C. Mas não é a letra C. O empregado faz tudo rapidamente. Não, rapidamente é de forma rápida. Daí não tem muito o que discutir. Então estamos entre duas aqui, mas não é nem B nem C. Só vou sair amanhã à noite. Amanhã. O que eles queriam? Ó, a frase abaixo, em que o vocábulo destacado tem seu significado dependente do contexto é: o que eles querem falar para nós, pessoal, é que a palavra amanhã sempre vai depender do contexto. Eles têm uma charadinha aqui que eles gostam de repetir, que fiado só amanhã. Já apareceu na FGV. Daí a pessoa chega a qualquer estabelecimento, né, lê aquilo, fiado só amanhã, mas o amanhã nunca vai chegar, porque o amanhã depende do dia de hoje. Então só vou sair amanhã, o amanhã depende de quando é hoje. Mal formulada, mal escrita a questão, pessoal. Aí é o cara que já sabe a resposta na cabeça dele, ele quer que seja a palavra amanhã, porque o amanhã sempre vai depender de quando é hoje. Então, esse fiado só amanhã, eu vou todos os dias lá e o amanhã nunca vai chegar, porque o amanhã é em relação ao hoje. Tá aí. Eu acho arbitrária demais, tá? É a pessoa, ele pensou no amanhã, é amanhã, amanhã, amanhã é a palavra e coloca a resposta que quer. Por quê? Se a pergunta é só esta, a frase abaixo em que o vocábulo destacado tem seu significado dependendo do contexto, e se eu vou tirar do contexto da frase, poderia ser B e C. Poderia ser B e C. Aí é aquela mais arbitrária. Não, poderia ser B e C. Poderia ser B e C. Mas a questão foi feita, como é que eu vou falar para vocês? A pessoa que fez a questão já estava previamente pensando na palavra amanhã pela situação comunicativa. Que o amanhã depende do hoje. Depois, um pleonasmo é uma figura que repete termos. Um anacoluto é marcado por uma interrupção. Olha que depressão, às vezes, pessoal. A banca não sabe o que é anacoluto. E eu digo, às vezes, a banca FGV se vende como uma banca, como é que eu vou te falar, que é uma baita banca. Eles não sabem o que é anacoluto. Não sabem o que é anacoluto. A frase abaixo que contém o anacoluto e não o pleonasmo eles não sabem o que é o anacoluto. Essa é a conclusão
aqui eu cheguei fazendo a questão. Eu vou voltar no Anacoluto, nas figuras de linguagem, para mostrar o que é um Anacoluto de fato. É que não é fácil entender Anacoluto. E a FGV, quem fez a questão, não sabia o que é um Anacoluto. Tá aqui, ó. Vamos apagar aqui para ler o Anacoluto. O Anacoluto, pessoal, o Anacoluto é a quebra da estrutura sintática. E aqui que está a questão. Ficando o termo sem função sintática na frase. Não é um deslocamento, é um termo sem função sintática na frase. Aparece no início da frase como um tópico. O sol, vamos escrever um poema. Vamos, nós, sujeito oculto, escrever o quê? Um poema objeto direto. O sol não é nada. O sol é a lembrança. O Anacoluto, eu tenho uma lembrança. O sol! Vamos colocar a roupa no varal. Ele não tem relação sintática com o resto. Nossa casa, eu adoro estar no meu lar. Ó. Eu, tá aqui, sujeito, meu lar, pessoal, lugar, adjunto adverbial. Mas o nossa casa não é nada, como o sol não era. Segunda Guerra Mundial, todo conflito armado é um desastre. Todo conflito armado, sujeito é verbo de ligação, desastre, predicativo do sujeito. Agora, Segunda Guerra Mundial não é nada. Na letra A, que eles acharam que era um Anacoluto, é só um deslocamento no objeto indireto. Não se pode dar um elogio, objeto direto, atualmente adjunto adverbial, às mulheres, objeto indireto deslocado. Não é um Anacoluto. O Anacoluto não tem função sintática. A pessoa que cobrou letra A e não sabia o que era o Anacoluto. O Anacoluto é difícil. Não é uma coisa fácil de saber. O Anacoluto ele não tem função sintática. Aqui é o verbo dar. Quem dá alguma coisa a alguém. Então, é só um deslocamento do objeto indireto que a pessoa que fez pensou que era um Anacoluto, não sabe o que é Anacoluto. Agora, vamos lá. Os livros, o aluno não os trouxe. Ó, não trouxe quem? Os livros, objeto direto com objeto direto. Repetiu? Objeto direto pleonástico. Paisagens, quero paisagens, objeto direto com objeto direto. Objeto direto pleonástico. Ao homem mesquinho, basta-lhe um pouquinho, basta a ele, objeto indireto, basta a quem? Ao homem mesquinho, objeto indireto. A mim, até me pareceu que ia chover forte. Ó, pareceu ao João, objeto indireto, a mim, objeto indireto. Então, de fato, aqui em todos eu tenho pleonasmo. Eu tenho objetos pleonásticos. Mas o que eles cobraram como Anacoluto não é um Anacoluto. Anacoluto é uma quebra, é uma interrupção na frase no início, mas não tem função sintática. É difícil montar um Anacoluto, não é muito fácil não. Apesar do equívoco da banca, é a única, né, que poderia ser resposta. 91. Acertaram a anterior, pessoal? Dá para fazer por exclusão, como muitas, né? A gente faz por exclusão, não que é meio que uma regra geral em muitas. Essa aqui, a 91, vai ser boa para outras questões, tá? Pessoal, quando eu tenho uma comparação, Maria é como uma flor. Tem uma coisa aqui que é muito louca, é difícil de entender o que eu vou falar para vocês, tá?
todo o segmento, o todo, a gente fala que é uma linguagem figurada. Linguagem figurada. A gente diz que isso aqui é uma comparação. Maria é como uma flor. Se eu tiro como, vira uma metáfora. Maria é uma flor. Mas aí, nesse todo aqui, pessoal, é o mundo que a gente diz, né? O mundo imaginário. Maria é como uma flor. Nesta comparação como uma flor, segundo o FGV, como uma flor pertence ao mundo real. Mundo real. E o que pertence ao mundo real, está falando uma flor, como uma flor, eu estou comparando a Maria a uma flor, mas uma flor é uma coisa mais concreta, é o mundo real. E eles vêm falar para mim que esse segmento aqui pertence à linguagem lógica. Eu nunca vi alguém falar isso. Então, vamos lá, olha a loucura. O todo é uma linguagem figurada, porque Maria não é uma flor. Mas só o elemento comparativo, como uma flor, é o mundo real. Que daí é a linguagem lógica. É uma nova regra. Então, o homem é confinado nos limites estreitos do corpo. Ele é confinado no corpo. Aí, pessoal, é uma linguagem comparativa, né? Confinado, preso ao corpo, como numa prisão. Só que o como numa prisão aqui é do mundo real. É do mundo real. A prisão é o mundo real. E do mundo real, eles consideram isso aqui como uma linguagem lógica. Mas a matemática o liberta e o faz maior do que todo o universo. É levado pela tempestade das paixões a um canto e a outro, sem nenhuma meta, mas a matemática lhe restitui a paz interior, resolvendo harmoniosamente os movimentos opostos da alma e reconduzindo-a, sob a orientação da razão, ao acordo e à harmonia. No pensamento de Russell, há a utilização de linguagem figurada. Sim, claro que há. Assinale a opção que indica o segmento que exemplifica, ao contrário, o emprego de linguagem lógica. Como numa prisão. Só esse trecho, não o todo, eles dizem que é linguagem lógica, pessoal. Eu discordo, mas ok, é o que a FGV está dizendo. Para mim, é um elemento comparativo, é tudo isso pertence à linguagem figurada, eu não consigo enxergar isso. E só a partezinha é a linguagem lógica. Falar que é mundo real, até vai, como eles falam em algumas questões. Mas falar que isso é linguagem lógica... Tempestades de paixões, não há tempestades de paixões em linguagem figurada. Paz interior, pessoal. Olha, eu marcaria letra C, tá? Mas, enfim, claro que a paz interior, não há literalmente uma paz interior. A gente usa muito na linguagem figurada. Existe a paz entre os povos, entre as nações, existe a paz entre pessoas, né? Claro, pessoal, a paz interior é a tranquilidade, é figurado. Maior do que todo o universo é uma linguagem figurada também. E aqui, ó, claro, maior que todo o universo. Pega todo esse fragmento, é uma hipérbole, né? A matemática o liberta, não tem como literalmente a matemática libertar. Para mim não há resposta. Para mim é tudo figurado. O homem é confinado nos limites estreitos do corpo como numa prisão. Pô, como é que eu vou falar que isso aí é linguagem lógica? Eu não consigo enxergar. Mas tá aí. Mais uma da FGV. Quem conseguiu acertar, parabéns. Primeiro, vamos lá. Na 91, por exemplo, pessoal, eu diria nenhuma. Mas se eu fosse marcar, eu marcaria Canadá. Eu diria, não tem nenhuma. Então, aquele negócio, vamos ver qual é a menos pior. Eu sei que paz é entre povos, entre pessoas, entre nações, entre torcidas. Eu sei disso. Que a paz interior é uma tranquilidade. Eu sei que é linguagem figurada, mas eu olho tudo isso, não, é a menos pior. Não, eu não vejo resposta também.
Nem palavras para xingar a FGV. Não vejo resposta, mas eu marcaria, tenho certeza de que eu marcaria a letra C. As frases a seguir carecem de coerência lógica, à exceção de uma. Assinale A. Inclua-me fora dessa. Não é uma incoerência, né? Como é que eu vou incluir fora? As pessoas fazem coisas horríveis por causa do dinheiro, inclusive trabalhar. Isso aqui é ironia, mas não incoerência. Há certas coisas que o dinheiro não pode comprar. Por exemplo, coisas idênticas às da semana passada. Ou seja, ele comprou, né? Então, ele não pode comprar, mas se é um exemplo de coisas idênticas à semana passada, ele comprou. Essas coisas aqui foram compradas. Então, aqui há uma incoerência. Está dizendo que ele não pode comprar, mas ele já comprou. Se você consegue contar seu dinheiro é porque possui dinheiro demais, é porque possui pouco dinheiro, né? Se consigo contar é porque é pouco. Se for muito, eu não consigo contar. Eu tenho muito dinheiro para o resto da vida, a não ser que eu compre alguma coisa. Então, não tem muito dinheiro. Se comprar alguma coisa, já não vai ter mais dinheiro. Então, letra A, pessoal. Em todas há a falta de coerência lógica, menos a letra B. Letra B. Em 93, a frase abaixo, que não se refere a uma outra frase bastante conhecida, intertextualidade, é: a justiça tarda, mas não chega, mas não falha, conhecemos. Depois da impunidade vem a bonança, depois da tempestade, conhecemos. Assim tropeça a humanidade, assim caminha a humanidade. Não existe o herói sem a plateia. Esta eu não conheço nenhuma frase pessoal semelhante. Saio da história para cair na vida. Saio da vida para entrar na história. Getúlio Vargas, né? Muito bem. Então, Dinamarca não possui intertextualidade. Pessoal, apesar das questões sem lógica, que eles tanto cobram lógica, né? Como está o desempenho de vocês, apesar dessas questões, como a questão 91, né? A questão é a seguinte, pessoal. Nosso objetivo é sempre, eu falei para vocês, chegarmos ao patamar de 70 questões, 70% de acertos consolidados, aí para a gente pensar numa evolução, né? Mas 70% da FGV já é maravilhoso.